Fala, meu povo! Eu sou o professor de Geografia Leônidas Dutra e bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre o processo de industrialização do nosso país. Vamos trabalhar em um dos momentos aí históricos mais importantes da industrialização brasileira, o período militar ou a ditadura militar, o período em que o Brasil foi governado apenas pelos militares. Dito isso, eu tenho que separar esse momento, esse período militar, em dois momentos distintos, diferentes. Primeiro momento, a gente vai se deter ao milagre econômico brasileiro. Esse milagre, ele dura de 1968 a 1973 e ele tem características próprias, distintas da década perdida, que até 85 é governada, é gerida pela ditadura e de 85 em diante por um presidente civil, o José Sarney, eleito indiretamente. Pensando no Enem, pensando nos vestibulares tradicionais, pensando nos concursos públicos, a gente tem que entender as características desse milagre econômico. É isso que as provas podem perguntar. Elas podem pedir para vocês assinalarem a alternativa que destaque características desse período. Primeiro elemento, gente, amplo, forte, gigante crescimento do PIB. O PIB brasileiro, ele crescia anualmente a mais de 10%. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil seria hoje a China. A gente era o país do futuro. Já ouviram isso? Brasil, viu, produção? Brasil, o país do futuro, tá? Aí surgiu desse momento aí. Outra característica, forte expansão industrial. Essa expansão industrial, ela vai se dar também pela abertura do mercado para a entrada de empresas multinacionais. A desconcentração industrial brasileira começa a ganhar força também nesse período, como, por exemplo, a construção da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, é construído, ele é gerido, fundado pelos militares lá em meados da década de 70. E eu vou ter aqui obras faraônicas. Que obras faraônicas são essas? Ó, minha produção, coloca aqui Itaipu, a nossa maior usina hidrelétrica, a Ponte Rio-Niterói e a obra mais emblemática, a Transamazônicas, que nasce aqui no estado vizinho, na Paraíba, estado inclusive de muito homem bonito, viu? Viu, minha produção? Inclusive eu que sou de lá, tá bom? Então a Paraíba nasce aqui na Paraíba e termina lá no Amazonas. Você tem uma ideia do tamanho da Transamazônica, daria para atravessar toda a Europa, de Portugal até a Rússia, né? Foi aí um projeto ousado dos militares que nunca foi acabado, tá bom? E aí, turma, tem um ponto importante. Eu coloquei milagre econômico entre aspas. Porque quando a gente usa aspas, é porque a gente quer falar uma coisa que não é aquela coisa. Na verdade, gente, esse crescimento econômico, ele foi um amplo, um forte, um gigante, um super saiyajin nível 5 do endividamento público. Peguei um dado aqui para vocês entenderem. Ó. Em 64, quando os militares tomaram o poder, no golpe de 64, a dívida pública brasileira girava ali em 3,3 bilhões de dólares. Quando eles entregaram o país, entregaram só essa mangaba aí, ó, para a gente cuidar. Até hoje, essa dívida pública não foi paga. Assim é fácil crescer, né, produção? Vou ali nos bancos fazer endividamento, brincar de ser burguês safado, aí é mole, meu amigo. E não pagar, vou embora. Tá? E aí, a gente vai entrar no outro momento. Olha só, gente. Esse grande endividamento, ele vai ter o seu preço. E o seu preço vai ser cobrado, principalmente na década de 80. Quais as características da década de 80? Primeiro, baixo crescimento do PIB. Esse PIB brasileiro, ele praticamente não vai crescer durante a década de 80. O forte endividamento externo. Vejam só, a gente entra na década de 80, depois de vivenciar o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, liso, devendo e sem ter a quem pedir danado de dinheiro emprestado. Como é que vai gerir isso? Isso vai fazer com que haja uma desvalorização monetária. Nosso dinheiro não vai valer nada, a palavra é essa mesmo. E eu tenho uma inflação e hiperinflação. Só para vocês terem uma ideia, né? No ano de 89, essa hiperinflação, ela chegou aí a 2.000%
ao ano. Então, se isso aqui custava R$1, depois de um ano ia custar R$2.000. Essa é a herança maldita da ditadura militar. Eu peguei até um gráfico aqui, ó. Minha produção vai puxar um pouquinho para cá, para a gente entender. Observem ali, gente, onde tem anos 80. Anos 80, ó. O último ano da ditadura militar foi 85. Olha quanto estava a inflação. 235% ao ano. Então isso custava R$1. Um ano depois, R$235. E a gente tá achando que estava mal hoje. A gente tá também mal hoje, mas naquela época estava pior ainda. Tá? Olha 88, olha 89. Tá? Nos anos 90, isso ainda piora, que vai ser até um tema da nossa próxima aula. Tá bom? Quais as consequências disso, gente? Quais as consequências desse período que foi de 64 até 85? Primeiro ponto, ó, ampliação das desigualdades sociais. Isso é um paradoxo. Se falava em milagre econômico, em crescimento, em riqueza, mas a diferença entre ricos e pobres só ampliava-se. Como é que isso é um crescimento, é um desenvolvimento? Não é. Isso era gerado pela brutal concentração de renda. Sempre poucos com muito e muito mais, e muitos cada vez mais sem nada. Grande exploração da classe trabalhadora, que não podia nem protestar, porque os movimentos sociais, eles eram reprimidos. Vou indicar um livro, eles não usam black tie, mostra muito bem esse momento da história brasileira. Perseguição e morte aos opositores, faltou um S ali, os opositores do regime. Eu disse opositores, eu não falei comunistas. Qualquer pessoa de direita, de esquerda, ambidestra, ateu, cristão, candomblé, que fosse contra o regime, ele seria perseguido. Ele seria acusado de subversão, de comunista safado, volta para Cuba! E aí ia ser convidado a conhecer Deus de corpo presente, né? Se fosse uma pessoa que acredita em Deus. Se for ateu, acabou ali, virou pau. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Gostou? Curte aqui, aciona o sininho, se inscreve no canal. Valeu, gente!